Então, para contextualizar um pouco a definição do potencial magnético escalar, que é o que nós vamos ver agora, eu quero recapitular aquilo que vocês já conhecem sobre campos elétricos. Então, já vimos, inclusive, antes que o rotacional do campo elétrico estático é sempre zero. Então, a partir disso, nós podemos escrever o campo elétrico como sendo o resultado menos o gradiente do potencial elétrico V. Por quê? Porque o rotacional do gradiente de qualquer função escalar é sempre zero. Então, a partir disso, então, dessa condição, nós chegamos a essa expressão que vocês já conhecem, né? Podemos substituir uma grandeza que é relativamente complicada de se trabalhar, porque sempre que nós trabalhamos com campos vetoriais, nós temos o problema da definição da orientação dos eixos de coordenadas, né? Nós tratamos, então, substituímos esse problema mais complicado por uma grandeza, né? Substituímos a grandeza complicada, campo elétrico, por uma grandeza mais simples, melhor dizendo, que é o nosso potencial elétrico, medido em volts. Então, uma grandeza que é originalmente em volts por metro vai levar, então, a uma relação com uma grandeza em volts. De que forma nós podemos utilizar essas condições para atender, então, as exigências e equações de campos magnéticos estáticos? Nós já sabemos que rotacional de H é igual a J. Então, onde há corrente elétrica de condução ou densidade de corrente de condução, além de haver campo magnético, seu rotacional não é nulo. Em que situação nós podemos ter rotacional nulo de H? Em regiões onde não passa corrente. Por exemplo, por fora do condutor, por mais que tenha campo magnético, por mais que o campo magnético não seja conservativo, mas não é conservativo porque ele é indeterminado justamente onde passa o condutor, né? Aqui nós temos então a possibilidade de definir onde não passa a corrente elétrica, que o rotacional de H é zero. E isso permite escrever o campo magnético como sendo o resultado de menos o gradiente de uma grandeza Vm, que é o que nós vamos chamar de potencial magnético escalar. Então, um campo escalar relacionado ao campo vetorial, através dessa operação gradiente com o sinal negativo, mas essa condição J igual a zero é necessária. Tá? Nós podemos, então, digamos, ter uma semelhança com o campo elétrico, com o potencial elétrico, nesse caso, campo magnético e potencial magnético escalar, desde que essa condição aqui seja satisfeita. Tá, mas e qual a aplicação disso? Em que situações nós temos, enfim, como simplificar esses cálculos? Nós temos várias situações, principalmente naquilo que nós chamamos de circuitos magnéticos, que é um assunto que nós vamos ver em breve. Como determinar o campo magnético em certas distribuições, em certos materiais? Nós podemos utilizar uma teoria mais simples, que é, na verdade, uma adaptação da teoria de circuitos elétricos aplicada a dispositivos magnéticos. E também nós podemos considerar o caso aqui do fio infinito e podemos analisar o que acontece, como é essa relação do campo magnético. Então, sabendo que H é igual a menos o gradiente de Vm, nós podemos encontrar então relações aqui, como é esse Vm no entorno desse fio conduzindo corrente. Lembrando que, só voltando aqui, se campo elétrico, volt por metro, está relacionado com o campo escalar volt, campo magnético, que é ampere por metro, está relacionado com o potencial magnético escalar em amperes. Então, é como se a corrente fosse responsável pelo potencial magnético.
Então, nesse caso aqui, do fio infinito de corrente, nós sabemos qual é o campo magnético. Quem é H? Corrente sobre 2π ρ, direção a φ. Isso é igual a menos o gradiente do potencial magnético escalar Vm, que mais adiante nós vamos chamar de força magnetomotriz. Mas, como então obter Vm a partir do campo magnético? Nós recorremos à tabela de fórmulas de como se calcula esse gradiente. Então vamos lá. Gradiente de Vm é igual a quê? Qual o resultado do gradiente? É 1 sobre ρ, gradiente em coordenadas cilíndricas. Derivada parcial com relação a φ, que é a parcela que nos interessa, de Vm a φ. Então, essa componente aqui tem que ser igual a quê? Tem que ser igual à intensidade de campo magnético, que é corrente menos, né? Porque nós precisamos passar para o outro lado, menos corrente sobre 2π ρ a φ. Então, aqui nós já temos uma relação interessante. Esse termo 1 sobre ρ cancela com 1 sobre ρ. Então, derivada parcial com relação a φ do potencial magnético escalar é igual a menos corrente sobre 2π. Então, de que forma varia o potencial magnético escalar? Se a variação com relação ao ângulo φ é um valor constante e negativo, Vm é menos integral corrente sobre 2π de φ. Então, com isso, nós concluímos que a expressão do potencial magnético escalar em qualquer ponto a uma distância ρ do fio é menos corrente sobre 2π vezes φ, mais uma constante qualquer. Por quê? Porque essa constante pode ser escolhida de forma aleatória. Na hora de nós calcularmos o gradiente, a derivada parcial desse termo aqui vai ser zero. Então, nós podemos definir de maneira enfim, aleatória esse valor do C, que essa condição vai ser sempre satisfeita. Significa que, conforme φ varia, nós temos uma variação também do potencial magnético escalar. Se nós partirmos do ângulo zero e dermos uma volta completa 2π, o que acontece? Esses termos aqui se cancelam e nós temos então menos a corrente. Então, cada volta que nós dermos aqui, nós vamos adicionar um termo de corrente. Por isso que toda vez que nós percorremos uma trajetória fechada, o resultado não é zero. Tá? O resultado sempre vai ser a corrente englobada por esse caminho fechado. Temos também outras aplicações, mais adiante nós vamos retornar a esse assunto, mas vocês vão ver que isso facilita bastante o cálculo. Nós podemos também partir daqui e chegar no campo magnético sem maiores problemas.